Ele chega porque Ele conhece o problema e Ele resolve o problema que nós precisamos. É bem verdade que para isso, além de nós entregarmos a nossa vida para Jesus conduzir, para que Ele faça morada dentro do nosso coração e os nossos pensamentos começarem a ser o dele, porque os pensamentos de Deus não é o do homem, nem do homem é o de Deus. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está porque Ele é antes que o mundo existisse. Ele é sobre todas as coisas. É por isso que há uma preocupação para que este trabalho de louvor e palavra, ele não pare e ele continue, porque através deste trabalho, muitas vidas têm alcançado a Cristo. Através deste trabalho, muitos milagres têm chegado nas casas de muita gente. Através deste trabalho tem havido transformações nos lares. Através deste trabalho tem muitas almas que têm sido libertadas das garras de Satanás. Aleluia! E nós temos visto o resultado na nossa igreja. Meus amados irmãos, eu quero chamá-los a uma leitura da palavra do Senhor. Leitura esta que nós lemos na abertura do programa. E Deus, com certeza, Ele tem uma palavra para você também, ainda no texto que nós lemos. E com a ajuda de Deus, em alguns minutos, queremos trazer-lhes a palavra no Salmo 40, versos 1 a 5. Aleluia! Aonde vai ter a narrativa dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-lo, mas são mais do que podemos contar. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, o salmista Davi, ele está agora neste salmo trazendo para nós a resposta de Deus por conta de muitos os processos que ele passou. E ele vai mostrar para nós que Deus ouve a alma paciente. Deus ouve a alma obediente. E ele ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Então ele vai fazer uma oração para que Deus os livre dos males. Mas ele já está agradecendo. Quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Igreja de Cristo, e ouvinte desta palavra, e deste grande programa Louvor e Palavra, que tem chegado em vossas casas, nos vossos comércios, nos vossos estabelecimentos, na igreja e na vida de muita gente.
começamos a observar aqui agora este grande homem de Deus, o salmista Davi, quando ele está agora se expressando e trazendo como exemplo para mim e para vós outros, acerca da paciência, aleluia, e que foi através dessa paciência que Deus ouviu o clamor dele. Quando a palavra, a frase, a narrativa na Bíblia, ela vai dizer Deus ouviu, ela vai ter a resposta de Deus agiu. O Deus ouviu aqui não é que Deus não tinha ouvido, porque Deus, ele além de ouvir, ele sabe antes de que o homem vai pronunciar. Antes de o homem falar o seu desejo, a sua necessidade, ou a sua reclamação, ou querer repudiar ou elogiar alguma coisa, Deus já sabe do sentimento, do pensamento, e Ele sabe o que Ele vai pronunciar. Então, aqui é uma resposta de Deus para a vida de Davi. Quando a gente traz a história de um homem chamado Davi, que um dia era uma criança, ainda na casa de seu pai Jessé. Era uma criança que cresceu, mas era uma criança que ele chegou adolescente, chegou a jovem, de uma forma diferente entre tantos irmãos. Davi, ele vai agora ser colocado na casa do seu pai, ele vai ser separado para tomar conta das ovelhas do seu pai. Ali começa a chamada de Deus na vida de Davi, aonde a maioria do tempo, a maioria das horas que Davi passava, ele não tinha companhia de seus irmãos, ele não tinha companhia de seus pais, ele não tinha companhia da sociedade, muito menos de amigos, aonde chegasse, aonde ele estava, para conversar um pouco, algumas coisas que ele precisava, como homem de uma vida, em uma vida social. Davi cresceu em um lar de uns pais que tinham um poder financeiro elevado. Davi era um filho que tinha um diferencial da parte de Deus, só que ninguém conhecia, ninguém sabia este diferencial que Davi tinha da parte de Deus. Aleluia. E a história, a Bíblia vai dizer que Davi, ele apacentava as ovelhas de seu pai. Deus aparece para Davi muitas as vezes a conversar com ele. E através das conversas de Deus com Davi, Davi começa a sentir algo diferente na sua vida, ao ponto que você não vê na história de Davi ele reclamando do passado dele, e nem reclamando por ser desprezado da sua família e ser colocado apenas para tomar conta das ovelhas mancas de seu pai. Davi, ele tinha um chamado tão interessante já para tomar conta de ovelhas, para poder tomar conta de gente, que quando ele tomando conta das ovelhas de seu pai, todas as ovelhas que eram mancas, que eram feias, que eram aleijadas, que eram desnutridas, Davi tinha a responsabilidade de tomar conta dessas ovelhas, cuidar dessas ovelhas, para que ela pegasse peso, para que elas ficassem boas, para que elas fossem curadas das suas feridas, e depois que elas estavam prontas, ao ponto de serem ovelha que pudesse produzir leite, e pudesse também ter lãs, as lãs dela, que chamasse a atenção tanto do seu pai, como dos seus irmãos. Essas ovelhas eram colocadas nas vitrines, para ser mostrada para os compradores. Mas observem que, quando essas ovelhas, ela passava, aleluia, ela saía do curral, aonde Davi tomava conta, ela agora já, aleluia,
Davi já não via mais estas ovelhas, porque quem ia negociar era o seu pai junto com seus irmãos. Davi voltava para o seu lugar, aonde ia chegando outras ovelhas mancas, magras, desnutridas, que precisava ser cuidada. Aleluia, eu quero diante de Deus, debaixo da graça e da submissão do Espírito Santo, trazer-lhes esta mensagem, dizendo para você nesta manhã, que Deus, Ele é o bom pastor, Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É esse bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele não deu apenas a vida por uma ovelha, que ela tinha uma lã, aleluia, que ela tem uma lã de bom comércio. Ele não deu apenas a vida por uma ovelha, que ela está gorda, que tem peso suficiente para gerar dinheiro para o seu dono. Ele não deu a vida apenas por uma ovelha, aleluia, que ela está produzindo leite e leite suficiente para trazer bons negócios para o seu pai. Deus, Jesus, Ele não deu a vida apenas por ovelhas, aleluia, que tenha nome na sociedade e nome elevado. Deus, Jesus não deu a vida por ovelhas apenas, que ela chegou a um estado de um governo, aleluia, de uma posição social, aleluia, em meio a congresso, em câmaras, aleluia, no legislativo, aleluia. Bendito é o nome de Jesus de Nazaré, bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Este mesmo Jesus, Ele não deu a vida apenas por ovelha, aleluia, que tem um nome expandido e um nome em rede social, porque está sendo levada para A e para B. Não, este Jesus, Ele olhando do céu à terra, Ele não viu um justo sequer. Este justo sequer que Ele viu foi eu e você, que somos ovelha de um bom pastor que é Cristo, mas Ele veio trazer vida para aquele que precisa e tem a necessidade de uma salvação, aleluia. Aí Davi está naquele estágio, ainda cuidando de ovelha. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Davi, ele, para proteger as ovelhas, ele colocou, aleluia, a sua vida em exposição. Quando veio um leão querendo devorar as ovelhas, aleluia, bendito é o nome de Jesus, ele colocou também a sua vida em exposição. Quando veio também um urso para devorar as ovelhas, e ele foi tomada por uma força espiritual, pela intimidade que ele tinha com Deus, e ele matou o urso e o leão, mas ele continuou sendo, aleluia, continuou sendo pastor de ovelha, tomando conta de ovelha. Mas um dia, quando o povo estava ainda, aleluia, sendo regido, sendo governado, sendo levado ainda por Samuel, aleluia, chegou um tempo que o povo, ele olha para Samuel depois, aleluia, quando Samuel veio já ficar velho e colocou os seus filhos para tomar conta e não deu certo, aleluia. Agora o povo começa a se rebelar e começa a se levantar contra Samuel e começa a pedir um rei. É bem verdade, amados, aleluia, que Deus já tinha um projeto na vida de Davi para ser um rei, aleluia, só que o povo se apressou, e por o povo ter se apressado, Deus manda, aleluia, Davi, aleluia, Deus manda, aleluia, Samuel ungir a Saul e coloca Saul como rei, aleluia. Saul, quando estava como rei, aleluia, mesmo contra a vontade do Senhor, mas ele permitiu porque o povo estava pedindo. Aí Deus permite que Saul agora ele venha tomar o trono e venha governar o povo. Mas a Bíblia vai dizer que Saul, quando tomou posse, ele começou a fazer o que não devia, ele não deu valor, aleluia, o que Deus queria para aquele governo, para que fosse próspero. Um dia, aleluia, bendito é o nome de Jesus,
Jesus. Deus olha agora para um curral onde tinha ovelhas mancas e tinha ovelhas saudáveis também, aleluia. Deus olha para Davi, onde ele está, aí vai na casa de Samuel e diz: olha, Samuel, vai na casa de Saul, de Jessé, porque lá tu vai ungir o rei. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Davi, ele foi levado, foi chamado e foi ungido rei. A Bíblia vai dizer que quando Deus, ele mandou Samuel ir na casa de Jessé, e quando ele unge a Davi, e o Espírito de Deus se coloca sobre a vida de Davi, na mesma hora, Deus vai tirar o espírito dele da vida de Saul, e vai entrar no espírito demoníaco. A partir deste momento, Saul agora começa a ser atormentado por espírito diabólico. A Bíblia vai dizer que quando ele estava muitas vezes tomado por esse espírito diabólico, aleluia, ele não tinha mais como sair, ele não tinha saída, ele não tinha sossego. Alguém vai chegar para ele e vai dizer assim: olha, Saul, eu conheço um jovem que é da casa de Jessé, e eu sei da história dele, e eu sei que ele toca harpa, mas ele tem um espírito diferente, ele tem o espírito de Deus, e eu tenho certeza, Saul, que se esse jovem chegar aqui, quando você estiver atormentado, mesmo com o reino que tem, mesmo com o poder que tem, mesmo com a autoridade que tem, mesmo com o exército que tem, esse exército não vai trazer a paz que você precisa. Este poder que você tem, essa coroa que você tem, Saul, não vai trazer a paz que você precisa. Mas eu tenho para você uma solução. Traz este jovem e você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer que quando Saul, ele soube da história de Davi, ele manda chamar a Davi. Davi é levado para a casa de Saul, aleluia. Quando Davi, ele chega na casa de Saul, aleluia, e ele entra no palácio, e de repente, quando começa o rei ser atormentado, ser tomado por permissão de Deus, pelos demônios que ele estava, porque ele já não tinha mais o Espírito de Deus, o Espírito de vida na vida dele. Ele agora, quando é atormentado, Davi pega a harpa, canarabacaia, aleluia, e quando ele pega aquela harpa, ele começa a tocar, ele apenas toca a harpa, e o espírito mau sai da vida de Saul. Mas observem que o tempo passa, ao ponto que Saul começou a ficar invejoso de Davi, e começa agora a procurar a Davi para matá-lo. Quantas vezes o próprio Saul foi usado para matar Davi? Mas escute, querido, a história, a Bíblia Sagrada, e através dessas perseguições, eu não vou falar de todas as perseguições, aleluia, mas muitas vezes Davi se deparou, aleluia, em lugares com Saul perseguindo, e Davi teve que fugir da presença do rei, aleluia, para não ser morto. Mais uma vez, ele estava em uma caverna, ele estava escondido, e Saul chega, e ele não vê, e ele tem a possibilidade, aleluia, ele tem a possibilidade de tirar a vida de Saul, aleluia. E aí chegam os incentivadores do mal e diz: está na tua mão o teu inimigo, agora tira a vida dele, aleluia. E ele ainda usa a espada e tira um pedaço da sua manta, mas se arrepende, e ele diz: eu não vou me tocar no ungido
tudo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou pregando para ovelha manca, ovelha saudável, ovelha gorda, ovelha magra, não importa, ovelha que tem necessidade e ovelha que tem pasto, mas o verdadeiro pasto da comida que alimenta o homem e transforma é a palavra, é o bom pastor. Ele está aqui, aleluia, e nessa manhã nós estamos trazendo a verdadeira palavra, e através dessa trajetória, aí quando Davi, ele recebe a primeira unção, que foi a unção do anonimato, ele foi ungido rei, mas voltou para cuidar de ovelha. A segunda unção na vida de Davi, ele foi ungido rei de Judá, bendito é o nome de Jesus, mas a perseguição continuou. Mas um dia a promessa chegou, depois de todos os sofrimentos, agora ele está no trono aonde Deus tinha prometido. Ele foi governar a Israel. Aí o tempo passa, meu querido irmão, o sofrimento não parou, a perseguição não parou, mas agora ele vai no Salmo 40, vai trazer a lembrança dele, ele vai lembrar do que passou, e ele vai trazer a trajetória. Aí ele começa dizendo e ensinando para o povo, no Salmo 40, e para mim e para você, que eu tenho aprendizado. Ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero dizer nesta manhã que o segredo para você alcançar, além de você aceitar a Jesus, é você ter paciência, porque os planos seus não são igual ao de Deus, o plano de Deus não é igual ao seu, a trajetória de Deus não é igual à sua, o caminho de Deus não é igual ao seu. Eu só tenho uma certeza, que é no caminho que Ele te colocar, Ele vai do teu lado, e você vai lutando, vai lutando, vai lutando, vai lutando, vai tendo paciência. Aí quando tem sede, Ele vai abrir fonte no deserto. Quando tem fome, Ele vai mandar maná no deserto. Quando tiver sol, Ele vai mandar chuva. Quando tiver mandar chuva, Ele vai mandar o sol. E daqui a pouco você olha, em meio ao deserto, você não perdeu peso, você não perdeu fisionomia, você não perdeu roupa, você não perdeu parente, você não perdeu a fé, você não perdeu a comunhão. Então espera com espera com paciência, porque Deus está chegando com a resposta que você está precisando. Esperei com paciência no Senhor. Davi vai relatar, aleluia, bendito é o nome de Jesus. E eu trouxe para mim e para você nesta manhã, aleluia, aleluia, as 4 virtudes da salvação para quem espera no Senhor. Aleluia, baseado no texto que nós lemos, aleluia, aleluia, as 4 virtudes da salvação para quem espera no Senhor. Meus amados irmãos, a salvação sem dúvida é a maior dádiva que o mortal pode receber da parte de Deus, aleluia. No dizer do apóstolo gentil, a salvação é um dom de Deus, dada gratuitamente pela graça para os que creem, pela graça para os que aceitam, pela graça para os que entendem, pela graça para quem deixa Deus fazer morada, para a graça para quem deixa o Espírito fazer morada. Portanto, somente os que possuem este, aleluia, e sente dentro do seu exterior este gozo invisível, aleluia, que ninguém vê, mas você sente. Aí você vê a evidência, aleluia, de algumas virtudes, aleluia, nestes versículos que nós lemos. É por isso que o salmista, ele fez questão, aleluia, por isso que o salmista Davi, ele fez questão de trazer para aumentar a minha fé, aumentar a sua fé, e dizer: não desista, continue tendo paciência, aleluia, bendito é o nome de Jesus. E a primeira virtude que nós podemos extrair desse texto é a salvação. A salvação é uma mudança de vida. Por que uma mudança de vida? No verso 2 ele vai dizer assim: tirou-me de um lago horrível e de um charco
saco de lodo. Aleluia, 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 aleluia. Ele tirou você de um estágio que você jamais entendia. Ele me tirou do estágio que eu não podia sair. Eu estava pisado até, aleluia, o joelho dentro de um charco de lodo, aonde não conseguia, mas Ele te tirou e Ele me tirou. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo ficou novo. Escreveu Paulo em 2 Coríntios 5:17, mas as coisas velhas passaram, aleluia, e tudo se fez novo através da tua paciência, porque você tem uma fé. Quem tem fé não desiste, quem tem fé não desanima, quem tem fé não sai do caminho, quem tem fé acredita e vai com paciência até chegar ao porto seguro que Deus tem te prometido. Então confia no Senhor, te alegra no Senhor, anda na presença do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O crente, querido, é uma nova criatura, renovada, segundo a imagem de Deus. Paulo vai ensinar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, aleluia. Então a primeira virtude, aleluia, da salvação é a mudança de vida, porque Ele tirou de um lado de lodo, aleluia. A segunda virtude da salvação implica em firmeza na rocha. Observe que o versículo vai dizer: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, aleluia. Querido, o interessante é que Deus pega a gente, Ele coloca a gente numa rocha que é Cristo, Ele firma os nossos passos, mas Ele não exige que você continue. Ele pega, coloca, mas quem tem que esperar, como Deus quer agir onde Ele colocou, é você. É por isso que o salmista está aqui declarando a alegria do gozo depois de tudo que passou. É como um testemunho que a gente dá quando a gente usa, quando a gente coloca os cultos, aleluia, para a gente agradecer ao Senhor Jesus. Então a gente começa a passar, a trazer o passado, e naquele passado vem a alegria, porque, aleluia, bendito é o nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre. A mudança de vida proporciona ao crente o viver em santidade, em uma nova vida, mas numa esperança, aleluia, de esperar o tempo certo. Meus amados irmãos, o salvo em Jesus, ele não vive vacilando, ele continua firme, ele continua acreditando, ele continua com paciência. Mas Edinaldo, eu já estou orando há muitos anos, não tem problema, ora mais um pouquinho, aleluia. A promessa para mim, ela veio, aleluia, em 2021, bendito é o nome de Jesus, e foi realizada em 2012, aleluia, bendito em 2000, aleluia, em 2001, e foi realizada em 2012, então foram 11 anos de paciência, de espera, de choro, de lágrima, mas nunca desisti, porque eu sabia que quem prometeu era fiel e ia cumprir, e Ele cumpriu. Então vai cumprir na sua vida. Mas não desista, continue fazendo a vontade do Senhor Jesus, continue firme, continue avante, continue acreditando que Deus vai te levar a pasto verdejante. Querido, os passos do servo fiel, eles estão firmados numa rocha inabalável. É que o versículo, é o que os versos, ele ensina, aleluia. No 40 de Salmo, Davi vai ensinando, aleluia, através de cada verso que você lê. Aí depois escute, aí ele vai dizer assim, no verso 3, ele vai começar agora a esclarecer mais ainda, para aumentar mais ainda a minha fé, para aumentar mais a tua fé, para trazer mais alegria para mim, para trazer mais alegria para você, aleluia, para trazer mais confiança, para trazer mais firmeza.
Aleluia. Aí o terceiro, você vai falar que a salvação é ter novo cântico. Aleluia. O versículo 3, ele vai dizer: e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso becanarabacalabacá. Ele pôs um novo cântico na minha boca, ele pôs um novo cântico na tua boca. Aleluia. E ele quer pôr um novo cântico na boca de quem ainda não experimentou este Jesus, não experimentou essa intimidade com Deus. Mas nesta manhã nós estamos mais uma vez neste programa Louvor e Palavra, 11h15 da manhã, dizendo para você que Deus coloca um novo cântico na tua boca. Abre apenas a tua boca e começa a conversar com Deus. Coloca nele, coloca nas mãos dele, coloca no teu joelho, coloca no teu momento a tua situação com ele, conversa com ele, fala com ele, chora com ele, geme com ele, pede socorro, porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir o teu choro, ele quer ouvir o teu clamor, ele quer ouvir a tua reclamação, ele quer ouvir a tua petição, porque ele disse a Jeremias 33:3: clama de canarabacanarabacá, rebeabacanarabacá, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. Então continua clamando, continua clamando, continua clamando, continua clamando, continua clamando, continua acreditando, porque ele vai te levar a pasto verdejante e vai revelar as coisas que você não sabe. Aleluia. Então, aleluia, ele está dizendo que ele pôs um novo cântico na sua boca. Por quê? Porque teve um momento de agonia, querido, na vida de Davi. Teve um momento que teve poder ter que se esconder, teve um momento que teve que fugir, teve que um momento difícil na vida dele. Aleluia. Mas agora ele vai dizer: mas eu esperei no Senhor, e ele se inclinou, ele ouviu o meu clamor. Aleluia, bendito é o nome de Jesus, querido. O cântico do salvo difere no entoar, aleluia, pelo ímpio, aleluia. Você vai entender isso em Malaquias 3:18. O salvo entoa o cântico da vitória. 1 Coríntios 15:27, aleluia. Paulo vai ensinar que o salvo, ele canta o hino da vitória, aleluia. Mas Edinaldo, eu não sei que hino é esse. Você canta assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, seu poder é imenso para libertar, operando. Ele está operando, ele está operando, ele está operando, ele está operando, porque o poder do sangue dele é maior do que todas as coisas. Acredita, 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 você que está ouvindo, acredita, é o sangue, é o sangue, é o sangue. Começa a levantar a tua mão aí, aceita Jesus, deixa ele entrar no teu lar, deixa ele entrar na tua vida, deixa ele entrar na tua mente, deixa ele falar contigo. Ele está falando, 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 até ele está falando nesta manhã. Bendito é o nome de Jesus. O salvo encoa o cântico da vitória, aleluia. O ímpio canta desanimado, o ímpio canta derrotado, o ímpio canta sem expectativa, o ímpio canta sem ter direção, o ímpio canta com tristeza, o ímpio canta com reclamação, aleluia. Mas você, o próprio ímpio, aleluia, só está assim até o dia que quiser, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aleluia. Ele está batendo a porta agora, ele está batendo a porta agora, ele está batendo a porta agora, ele está batendo a porta agora. Ele disse: se você abrir a porta eu vou entrar, e você é com você e você comigo, aleluia, aleluia. Abre a porta para Cristo, abre o coração para Cristo agora, abre, 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 abre o coração para Cristo, dá lugar a Cristo nesta manhã, dá lugar a Ele, dá lugar a Ele. Ele quer resolver o teu problema, Ele quer entrar na tua mente, Ele quer fazer a diferença na tua vida, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, que Ele vive e que reina para todo sempre. E para nós finalizarmos, aleluia, a quarta coisa, aleluia, da virtude da salvação. A salvação também produz testemunho
eficaz. Verso 3, você pode ler. Aleluia, que ele vai dizer que a salvação, ele produz testemunho eficaz. Vamos ver. E pôs um novo canto na minha boca, um hino do nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Quando você confiar no Senhor, aleluia, você vai produzir um testemunho eficaz. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí você confiando no Senhor, você tem um testemunho eficaz para quem está ouvindo. Você vai falar. O que é testemunho eficaz? É você falar com certeza, com firmeza, com convicção. E quando você falar, alguém vai, aleluia, sentir aquela palavra, vai sentir a unção que está em você, vai sentir a graça que está em você, vai sentir a glória que está em você, vai sentir a comunhão que está em você, e vai dizer: eu ouvi coisa diferente que um homem natural, uma mulher natural, ela jamais poderia falar. Aleluia, querido, só testifica da salvação quem sente interiormente. 1 João 1, verso 1 e 2, aleluia. O que é sentir interiormente? É porque você não vê Deus, você não vê Jesus. Eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus, mas eu sinto Ele, eu sinto a presença dEle, eu ouço a voz dEle, e eu vejo as ações dEle diante na terra, eu vejo as ações dEle na natureza, eu vejo a ação de Deus no sol, eu vejo a ação de Deus na lua, eu vejo a ação de Deus na vida de um homem, eu vejo a ação de Deus na vida de uma mulher, eu vejo a ação de Deus através de uma transformação, eu vejo a ação de Deus através de bênçãos que pessoas alcançou. Aleluia, bendito é o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre, porque Ele não deixou de agir na vida. Mas para isso você tem que estar com Espíritos de Deus na sua vida, dentro de você, deixando Ele fazer morada. Aleluia. Querido, e os que foram alcançados pela salvação têm dever de testemunhar dela. Marco vai escrever em Marcos 16 e 15. Por quê? Aleluia. Porque quando agora que eu fui alcançado, eu tenho essa paz, eu tenho esse amor, eu tenho essa comunhão, aleluia, eu tenho esse prazer, eu tenho essa intimidade, aleluia, eu tenho essa unção, eu tenho que passar para aqueles que não têm e não entendem. É por isso que o programa Louvor e Palavra, ele tem crescido e vai crescer muito mais, porque tem chegado a pessoas que jamais imaginaria a forma que Deus age na vida de um homem, de uma mulher. Nunca viu ninguém diante dele, pessoas que nunca teve coragem de entrar na igreja para ouvir a mensagem, porque o inimigo não deixa. Aí o programa Louvor e Palavra entra na sala, entra no quarto, entra no sofá, e a verdade é dita através da instrumentalidade de homens e mulheres aqui, através desse programa, e a pessoa começa a aleluia, começa a pensar diferente e começa a rever os seus conceitos através do que tem ouvido. Aleluia. Então, querido, é nesta manhã eu peço que você, aleluia, entenda o que foi pregado na primeira e na segunda mensagem, as mensagens dos hinos também que foram levados, aleluia, para que você seja alcançada, aleluia, pela mensagem ministrada, que falamos das virtudes da salvação, que produz, aleluia, que produz que uma ação, ele traz mudança de vida, traz uma firmeza na rocha, ele traz um canto novo para os teus lábios, e ele traz um testemunho eficaz. A partir do momento que você der lugar para esta tamanha salvação, e você esperar com paciência, como Davi, aleluia, ensinou: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você também continua com paciência no Senhor, esperando no Senhor, porque ele vai te dar os caminhos da Sabacanarabacanarabacheia, Rebeabacanarabacaia, os caminhos da salvação, o percurso da salvação, porque um dia Jesus vem buscar a sua igreja, e nós devemos estar preparados diante da palavra que nós ouvimos nesta manhã.
Eu já quero que você levante a sua mão, você que ouviu esta mensagem e foi tocada pelo Espírito Santo, foi tocado pelo Espírito Santo, levanta a sua mão aí, aleluia, dê um ok aí no chat, aleluia, aceita Jesus. Cadê a segunda vida? A primeira vida para Jesus já veio, que foi a irmã Vera. Cadê a segunda vida? A segunda vida para Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. O programa está terminando, falta poucos minutos. Aleluia. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Eu quero entregar a sua vida para Jesus. Não é para mim, não quero entregar na minha vida. Eu quero entregar a sua vida. Você entrega para Jesus e a gente também faz a oração. Aleluia. Cadê a segunda pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo? A segunda pessoa, estou esperando por você, pela segunda pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo e quer aceitar Jesus nesta manhã. Aleluia. A palavra foi viva, a palavra foi verdadeira, a palavra foi eficaz, a palavra foi de mudança, mas a palavra foi dizendo assim: espere com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você e vai ouvir o teu clamor.